Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos a nossa segunda reflexão sobre o tema uns aos outros e nós temos a proposta de falar sobre esses temas que são versos bíblicos, especialmente do Novo Testamento, que falam de ordens que são dadas a nós cristãos para que a gente desenvolva a nossa vida espiritual olhando com atenção, olhando com o temor de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Então, esses mandamentos são dados por Cristo, a sua igreja, mas eles são mandamentos que se referem a uma obediência a Ele, mas de forma prática a algo que nós fazemos por aqueles que estão próximos a nós. Isso dentro da igreja ou fora da igreja, mas especialmente a nossa postura, né? Não diz respeito muito a como as pessoas reagem, mas especialmente àquilo que eu e você, como cristãos, precisamos ter em mente para viver nesse mundo. A primeira mensagem, na semana passada, nós falamos sobre acolher uns aos outros e foi destacado que é importante a gente receber as pessoas como elas estão. E no caminho do discipulado, no caminho da vida de comunhão, nós vamos orientando, tendo paciência com essas pessoas para que elas sejam transformadas, para que elas mudem os seus hábitos, seus pensamentos. E na mesma medida que nós também vamos caminhando para crescer no entendimento de Cristo, essas pessoas vão fazendo isso. Hoje eu quero falar sobre aquilo que está em Efésios capítulo 5, verso 21, onde nós lemos: sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Esse é um texto que eu gosto muito. Logo em seguida vai falar a respeito de como nós vamos lidar com o nosso casamento, com os nossos filhos, a relação de patrão e empregado. Mas a ordem aqui, ela é bem clara, é o aspecto de sujeitar uns aos outros. Quando nós falamos dessa palavra sujeitar, ela já, só de ouvir, ela já gera um incômodo no nosso coração. Porque quando a gente pensa em alguém que se sujeita, nós estamos pensando que alguém é superior. E essa questão de alguém ser superior, ela acaba incomodando bastante o nosso coração, né? Haja visto que a tentação de Adão e Eva foi exatamente de ser igual a Deus, ou seja, de não ter alguém que fosse superior a si, e de certa forma isso continua nos corações e só pode ser alterado pela graça de Jesus Cristo, né? Mas eu gosto, ou eu quero levar você a refletir nessa mensagem, que esse aspecto de sujeitar, nos últimos tempos, ele tem sido muito mais sensível nas nossas vidas. Isso porque, nesse tempo de pandemia, nós temos recebido ordens, decretos, que obrigam, que talvez nos façam a gente se sentir coagidos, né, a obedecer. E nós temos a nossa opinião, nós temos as nossas convicções, e as nossas convicções nem sempre batem com aquilo que os governantes estão fazendo. Isso pode mostrar, né, essa dificuldade que nós temos de obedecer, ela pode mostrar, em algum aspecto, que nós não estamos confortáveis com aqueles que nos dirigem, ou seja, eles não são confiáveis, nós não encontramos características de que são pessoas em quem nós podemos depositar a nossa confiança. Esse seria um aspecto, mas pode também mostrar um outro aspecto, que seria assim para tratarmos individualmente, que é um desejo do nosso coração de não submeter a ninguém, né? Então é importante que a gente avalie se nesse tempo as ordens que nós temos recebido, se elas são difíceis para que nós obedeçamos porque elas de fato são autoritárias ou porque nós temos algum sentimento no nosso coração que nos impede de reconhecer que outras pessoas podem direcionar aspectos da nossa vida. Bom, o que eu quero falar basicamente é a respeito desse verso do capítulo 5, verso 21 de Efésios, mais voltado para aquilo que nós somos como igreja.
E o primeiro aspecto que eu quero destacar é o finalzinho do versículo, onde ele diz que nós devemos fazer isso por temor de Cristo. O que o apóstolo Paulo entende, então, a respeito desse mandamento? Ele diz, basicamente, que a nossa conduta, a nossa obediência, a nossa reflexão, aquilo que nós vamos acatar dentro da comunidade cristã e no nosso relacionamento uns com os outros, deve ser permeado por um temor a Cristo. Necessariamente na igreja, nós não temos aqueles que são mais qualificados, eu vou dizer assim, academicamente, para nos ensinar, para dirigir a igreja, para cuidar das finanças da igreja. Nós não temos nenhum critério que exija que as pessoas tragam diplomas, né, de alguma universidade, de alguma pós-graduação, para que elas assumam essas responsabilidades. O critério que nós temos na igreja é o critério de um testemunho pessoal que honre a Cristo. Então, as lideranças que são constituídas na igreja, elas são constituídas baseadas naquilo que a vida de fé de pessoas que podem ser doutas ou que podem ser mais simples, mas que transcendem isso no seu aspecto, na sua vivência. Então, nós temos pessoas que são, muitas vezes, até, eu diria, pouco alfabetizadas, mas que são gigantes espirituais. E todos nós, eu acredito, já tivemos a experiência de ter alguém assim próximos a nós e o quanto nós aprendemos com a vida dessas pessoas, né? Vou chamar assim, na simplicidade que elas têm, mas na profundidade espiritual que elas alcançaram, elas são capazes de nos ensinar coisas que doutores em grego, doutores em hebraico não são. Porque o evangelho ele não é uma questão de um assentimento, de concordar com algo que é apenas racional, mas o evangelho ele passa por uma experiência de vida, por uma experiência de entrega a Cristo, e muitas vezes pessoas que são mais simples têm facilidade de se entregar muito mais do que pessoas que acham que sabem, né? Você pode ver que Jesus repreendeu muito mais pessoas que se diziam sábias, doutores da lei, do que pessoas simples. Na verdade, nesse momento que eu falo, não me ocorre aqui um momento em que Jesus repreenda alguém simples por causa da sua simplicidade. Mas doutores da lei a gente tem aos montes no Evangelho sendo repreendidos. Então, o que esse mandamento quer dizer à igreja lá no original e aqui para nós, é que o temor de Cristo, a submissão que nós temos a Cristo, deve ser um padrão de submissão aos irmãos da igreja. Isso porque nós precisamos entender que essas autoridades elas não são constituídas porque alguma artimanha foi feita, alguma maquinação foi feita, algum interesse aconteceu. Ainda que isso possa ser, né? Mas aqueles que são colocados como autoridades são constituídos por Deus. A Bíblia vai dizer isso também em Romanos 13, falando da esfera pública, e nós podemos nos desesperar com o presidente, o governador, prefeito, vereadores que nós temos, mas a Bíblia diz que isso nunca foge ao controle de Deus e que quando essas pessoas agem de má fé para com o povo, é uma forma de Deus alertar, gritar, para que a gente, como povo, como nação, acorde para aquilo que nós precisamos fazer para Ele, né? Então, o temor de Cristo é o padrão que vai nos orientar para a submissão dentro da igreja. E é importante a gente entender que não existe, então, dentro da igreja, ou não deveria existir dentro da igreja, essa dificuldade que muitas vezes nós vemos, que nós talvez criamos, de que algumas pessoas estão qualificadas e outras não. Na verdade, o que dá a qualificação, é claro, uma parte é o nosso estudo, a nossa dedicação, mas aquilo que vai tocar o nosso coração é alguém que está fazendo a obra de Deus
de forma dedicada, de forma obediente, seja esse trabalho a entrega de uma mensagem, de um sermão, ou a administração da igreja, ou a organização da igreja, enfim, todas as coisas que estão relacionadas com a nossa vida eclesiástica devem ser respeitadas, devem ser obedecidas a partir do temor que nós temos a Cristo. Quando nós não temos condição de conviver com as pessoas e de submeter a nossa vida a elas, acende uma luz vermelha, de alerta, que talvez apresente para nós que nós não temos nos submetido a Cristo, Porque se nós oramos, se nós buscamos em Deus, se nós procuramos fazer as coisas da maneira correta e nunca a coisa dá certo, talvez seja um alerta ou para que a gente assuma uma função que nós não estamos querendo assumir, ou que nós estamos sendo negligentes com relação a outras coisas na igreja, no corpo de Cristo. Então é um alerta, mas a orientação bíblica é que nós façamos isso sempre com temor a Cristo. Uma segunda lição que é importante a gente pensar, e aqui está baseado dentro desse aspecto do uns aos outros, é que nós não estamos falando de uma submissão de pessoas que são mais espirituais e outras menos espirituais, mais qualificadas e menos qualificadas. Porque no corpo de Cristo nós só temos uma cabeça, e essa é a de Cristo. Então a única autoridade suprema da igreja é Cristo. Não é o pastor nem os presbíteros, no nosso caso, no caso da nossa administração, mas é a pessoa de Cristo. Então, o estar sujeito começa no temor de Cristo, como eu já falei, mas ele passa por um aspecto em que nós, como irmãos, somos iguais. Então, nós não estamos nos submetendo por uma questão de força, por uma questão de imposição, mas nós sujeitamos uns aos outros porque nós somos iguais. E dentro dessa questão, ainda que talvez de forma do dia a dia a gente tenha talvez ali alguma hierarquia para que as coisas funcionem, mas espiritualmente falando e na nossa vida diária isso não deveria existir. É claro, nós devemos respeito às pessoas que têm mais idade que nós, as pessoas que têm mais experiência que nós, as pessoas que de repente possuem ali um cargo, mas esse cargo ele é dado pela igreja, Um presbítero, pelo menos eu nunca vi, Pode ser que tenha, mas o presbítero ele é eleito pela igreja. Então a gente espera que essa pessoa seja reconhecida pelos demais irmãos como alguém que é confiável, O pastor, quando ele vai para a igreja, ele passa por várias instâncias, presbitério, conselho, quando tem uma eleição pela assembleia da igreja, Então nós esperamos, no mínimo, que essas pessoas elas cheguem a exercer esses cargos por causa de uma aprovação, de uma autorização dos demais irmãos. E se você já viu a ordenação de um oficial na igreja, existe um momento naquela ordenação em que a igreja é perguntada se ela vai reconhecer essa autoridade. Porque não é um trabalho de chegar na frente, Não é que a liderança ela tem mais privilégios. Pelo contrário, se nós somos todos irmãos, temos o mesmo valor para Deus e nós estamos trabalhando como discípulos de Jesus, algumas pessoas que tomam a frente, elas tomam a frente apenas numa forma estratégica, mas não é que elas são mais importantes ou menos importantes. Então, eu vejo que muitas vezes na igreja a gente tem ainda um pouco daquela compreensão de que pessoas ou de que o missionário, o pastor, o presbítero, ele tem uma capacidade talvez maior, Mas espiritualmente falando, irmãos, nós não temos isso, nós não vemos isso, porque nós somos todos membros de um só corpo. Nós não estamos falando da igreja como uma organização no sentido da esfera pública,
né? Uma empresa em que o gerente é mais importante do que o outro, mas como igreja nós falamos de um organismo. Vê, a palavra é parecida, mas o sentido é completamente diferente. A igreja ela não é uma organização num sentido empresarial, mas ela é um organismo, inclusive essa é a figura bíblica, né? Dizendo que a igreja é um corpo em que todos os membros são importantes. Então, nós não podemos continuar carregando a ideia de que algumas pessoas são mais importantes ou menos importantes dentro da igreja. O aspecto de sujeitar significa que essa liderança se sujeita a servir aos demais irmãos com o temor de Cristo, como eu já disse, mas para que a edificação seja de todos. Não para que o melhor seja consumido por essas pessoas, não. Na verdade, a liderança da igreja ela é sempre alguém, ou são pessoas, né, que estão dispostas a servir os demais. Isso fica claro nas responsabilidades, isso fica claro nas funções, isso fica claro no comprometimento, isso fica claro em vários aspectos. Mas a igreja, os demais irmãos, é que devem incentivar, cooperar, orar, para que as pessoas não desfaleçam, para que elas não se cansem, né? A igreja, como um organismo funcionando de uma maneira adequada, ela é abençoadora para todos, né? O corpo bem ajustado, ele vai abençoando a todos, ele é produtivo, né? A gente pode dizer assim. E por fim, eu quero dizer em terceiro lugar que esse modelo de sujeitar uns aos outros é o modelo do próprio Deus. Por isso que nós devemos seguir. Quando nós falamos sobre a Trindade, nós vamos pensar, normalmente nós pensamos que Deus, Pai, ele é a autoridade maior, que o Filho está um pouquinho abaixo e que o Espírito Santo está mais abaixo ainda. Mas essa não é a figura bíblica e essa não é a teologia que nós ensinamos, porque nós entendemos que Deus, ele não tem um maior do que o outro, um mais poderoso do que o outro. O que nós entendemos e chamamos em teologia de economia da Trindade é o aspecto de que algumas funções são destinadas para cada uma das pessoas. Então, quando nós falamos sobre a obra da salvação, nós entendemos que foi a função do Pai predestinar as pessoas. Foi a função do Filho morrer em nosso lugar, ou seja, ser o nosso Redentor. E é função do Espírito Santo aplicar essa salvação em nós e nos levar dentro do caminho da santificação. Mas isso não significa que um ou outro é mais importante. A figura bíblica é a figura de pessoas que se submetem uns aos outros. O Filho se submeteu à vontade do Pai e do Espírito ao se entregar na cruz. É o papel do Filho orar no Getsêmani dizendo: faça a tua vontade e não a minha. Mas, por outro lado, nós temos a figura do Pai que promove a exaltação do Filho através da ressurreição. Não é isso? E nós temos a figura do Espírito Santo selando toda essa obra, porque se tudo isso fosse feito e não fosse aplicado, não teria sentido, né? Então, a figura bíblica, irmãos, para nós, de comunhão, ainda que a gente possa olhar, por exemplo, para a igreja de Atos dos Apóstolos e falar, olha, esse é um modelo bíblico de igreja, de comunhão, mas na verdade o nosso modelo de comunhão, ele é superior. É a comunhão que existe entre o próprio Deus, entre a própria Trindade, né? E é interessante a gente pensar que Jesus, no Evangelho de João, pede ao Pai que a nossa comunhão com Ele seja da mesma natureza que Ele tem com o Pai. Isso não significa que a gente vai se tornar Deus, tá bom? Mas isso significa que é possível que a gente procure, que a gente busque, que a gente desenvolva uma comunhão com Deus que apresente essa intimidade. Mas não é uma intimidade feita só na vertical, né? Então eu sou muito íntimo de Deus, não preciso das pessoas do meu lado. Isso não existe biblicamente. Se eu tenho uma comunhão vertical,
obrigatoriamente eu tenho uma comunhão horizontal com aqueles que estão do meu lado. E essa comunhão, ela é permeada por esses itens que nós estamos falando nesse mês e no próximo mês. Então nós acolhemos as pessoas, nós nos sujeitamos às pessoas, nós amamos as pessoas, nós perdoamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros e assim por diante. Então veja que nesse mandamento de sujeitar uns aos outros, nós estamos falando sobre 3 coisas. Primeiro, sobre a forma como nós precisamos pensar a nossa comunhão da igreja, que é a partir do nosso relacionamento com Deus. Se eu me submeto a Cristo, automaticamente eu vou prestar honra, eu vou submeter, eu vou obedecer, eu vou cooperar para que os irmãos da igreja também caminhem na mesma direção. Se eu sirvo a Cristo e entendo que sou co-herdeiro com Cristo, isso significa que eu sou filho e eu estou me relacionando com outros filhos de Deus, né? Com outras pessoas, outros irmãos. Eu posso ocupar um cargo ou não, mas independente disso, essas pessoas que estão ao meu lado são honradas porque nós estamos ombro a ombro, nós somos irmãos, nós somos iguais. E por fim, sujeitar uns aos outros é imitar a Deus, é imitar aquilo que o próprio Deus está fazendo. Então nós não temos briga para ver quem é mais honrado, pelo contrário. Um procura buscar a honra e a glória do outro. Quando nós fazemos isso, quando esse é o sentimento que existe na igreja, nós temos uma igreja coesa, uma igreja que caminha numa única direção, uma igreja que se preocupa com todos os membros, uma igreja que não privilegia alguns, mas pelo contrário, ela estimula a vida comunitária, a vida de uns aos outros. Então, eu gostaria que você refletisse sobre essas coisas e que cada dia mais a nossa igreja fosse uma igreja acolhedora, uma igreja que se sujeita uns aos outros, sem medo de parecer que nós estamos ajudando um, favorecendo o outro. Pelo contrário, à medida que um de nós cresce, se nós estamos no caminho certo, todos nós cresceremos. Então que Deus te abençoe, que você possa compartilhar talvez essa mensagem com irmãos nossos que você não tem visto há algum tempo, para que todos, nessa reflexão, venhamos a edificar a igreja nos moldes que o próprio Deus quer. Que Deus te abençoe, um abraço e até a próxima.